Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos começar nesse momento o nosso evento, a segunda edição do Conexão Auditoria, com a participação do TRE da Bahia, com a Catiúcia, que irá nos apresentar o tema da consultoria em gestão de riscos, né, que foi um projeto que eles apresentaram no fórum desse ano e ganharam, né, o segundo eixo ali de temas do fórum. Eu vou fazer primeiro uns breves recados antes da gente iniciar. Primeiro, para quem estiver acompanhando aí de casa, caso vocês queiram comentar ou participar, vocês podem ir nesse ícone aqui que tem esse PIR, e clicar nele, e aí ele vai abrir essa caixinha aqui, onde vocês podem iniciar uma discussão e aí colocar as perguntas ou comentários que vocês queiram fazer para a palestrante de hoje. Aqui também nós vamos colocar avisos da organização do evento, com a pesquisa de satisfação que vai ser passada para vocês no final do evento. É, o evento passado, né, e esse evento e os próximos vão estar disponíveis na playlist do Conexão Auditoria no YouTube do CNJ. Eu convido todos a conhecer e a divulgar também. Vocês podem acessar por esse QR Code que está na tela e também pelo site do CNJ, caso queiram. Eu vou chamar nesse momento a Catiúcia para a gente dar início, então, à nossa conversa aqui. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, queria agradecer, né, a possibilidade de estar aqui apresentando o projeto. Né? Queria confirmar se todos estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Pronto, ótimo. Então, queria cumprimentar, né, o secretário de Auditoria Interna, doutor Felipe Goulart, que não está presente, mas na pessoa de doutora Giovana, e agradecer por essa oportunidade, agradecer a equipe do CNJ, na pessoa de doutora Amanda, né, que está aqui conosco, que possibilita que esse evento esteja aqui acontecendo e que a gente possa estar trazendo para vocês, compartilhando um pouco, de maneira mais detalhada daquilo que a gente apresentou no fórum, o projeto de consultoria em gestão de riscos, caminhos para uma gestão de riscos mais útil, simples e estratégica. Bom, a gente, eu preparei uns slidezinhos, eu vou pedir, eu estou contando com a ajuda de Amanda para poder apresentar esse slide, porque o Teams aqui a gente não consegue colocar pela estação de trabalho, então vou contar com essa ajuda de Amanda para que possa passar os slides, certo? Eu vou iniciar, né, falando um pouco de quem estava envolvido nesse projeto, né? A gente precisa fazer um trabalho desse, a gente não faz sozinho, então foi um trabalho em equipe e uma consultoria que ela aconteceu por interesse, né, da unidade de planejamento do órgão do TRE Bahia, que nos solicitou essa atuação para auxiliar nessa revisão da metodologia. A gente teve a Secretaria de Auditoria Interna, através da seção de Auditoria de Governança e Gestão Organizacional, que é a SEAG, com o gabinete da Secretaria de Auditoria, e a Secretaria de Planejamento de Estratégia, Inovação e de Eleições, com a Coordenadoria de Planejamento, e a seção que lida diretamente com essa parte de gestão de processos e de riscos, que é a SEGEPA. Então, aproveito também aqui e registro um agradecimento à secretária de Planejamento, né, Luciana Bichara, que topou esse desafio e fizemos, né, com as equipes, e o tribunal teve uma recepção muito boa. Bom, o que... Você pode passar, Amanda, por favor? O próximo.
nesse próximo slide, assim, a gente vai tratar um pouco de onde tudo começou. Para que a gente pudesse chegar nessa consultoria, que ela foi em 2 etapas, em 2024 e 2025, a gente, primeiro tinha que ter um sistema de gestão de riscos, né. Então isso se iniciou em 2018, com a implementação do sistema de gestão de riscos no tribunal, no TRE Bahia, através da resolução número 16 de 2018. Lá a gente instituiu a política, também teve manual, teve uma disseminação à época, e foi uma norma que se propunha a ser a melhor prática, né? Trazendo o que na época era o que poderia ter de melhor em gestão de riscos, uma combinação do COSO com a ISO. E isso foi feito startou esse processo já exatamente foi o início ali daquele relatório de gestão integrado, né, onde a gente tinha que prestar, o órgão tinha que prestar informações sobre a gestão de riscos, tinha que dar informações sobre os problemas que o tribunal enfrentaria e as soluções possíveis. E a implantação do sistema de gestão de riscos naquela época foi feita e começou a rodar, né? Depois de 4 anos rodando no tribunal, como terceira linha, a auditoria entendeu que era o momento de avaliar a eficácia, eficiência e efetividade desse sistema de gestão de riscos. E, assim, a gente estruturou o trabalho em 4 eixos, na relevância, no processo, no monitoramento de lideranças e pessoas, e destrinchamos, né, cada eixo em questões. Você pode passar, Amanda, por favor, para o próximo? Em cada eixo, né, no eixo, por exemplo, da relevância, que a gente discutiu sobre que se o sistema era relevante, se estava alinhado às boas práticas, se era dinâmico, se ele tinha o plano, se ele estava sendo utilizado pelos gestores para tomar decisão. Então, esse daí foi o principal ponto que a gente tinha que identificar, né? Porque a gestão de riscos ela não poderia ser um papel preenchido e não ter serventia. Então, um dos pontos principais das questões de auditoria ser identificado e evidenciado era se o plano de tratamento de risco ele estava auxiliando gestores na tomada de decisão. No eixo no próximo eixo, né, pode passar, no próximo eixo de gerenciamento de riscos, já estava mais alinhado a gente verificar se o sistema estava funcionando, seguindo a metodologia da gestão de riscos do tribunal. Então, assim, a gente teria que identificar se as etapas estavam sendo observadas, se os riscos que estavam sendo identificados realmente eram significativos, se as respostas aos riscos que estavam sendo implementadas, elas estavam sendo suficientes para trazer esse risco ao apetite a riscos do tribunal, e se as informações estavam sendo comunicadas. Não adiantaria a unidade identificar um risco e que a atuação dependeria de outra unidade e isso ficar apenas na seara da própria unidade que identificou, não houvesse a comunicação, né? O sistema de gestão de risco não estaria funcionando ainda a contento. E aí, no processo seguinte, que é o do monitoramento, o outro slide, ele vem trazer uma análise dos indicadores estratégicos que estavam presentes, né? Se estava tendo um acompanhamento, se estava tendo um monitoramento desses indicadores, se estava havendo uma revisão periódica desses indicadores, né? Isso no próximo. Se estava havendo uma avaliação, se o gestor de riscos ele estava acompanhando, né? Se ele fazia isso só uma vez por ano, se ele fazia isso pelo menos uma vez por ano, se estava sendo feito cotidianamente, né? Se isso estava sendo integrado às informações de desempenho da organização. E, por fim, no eixo de lideranças e pessoas, pode passar, está correto, ou de lideranças e pessoas, a gente tinha que identificar os atores desse processo, né? Identificar uma das questões que a gente tinha que ver é como é que estava se portando a alta administração,
né? É o próximo, Amanda, isso, o seguinte, de lideranças e pessoas, a última parte das questões, que aí a gente tinha que identificar os atores desse processo de gestão de riscos. A gestão de risco estava sendo dirigida pela administração, né? Os gestores de risco, eles tinham clareza, né, do que eles deveriam estar atuando dentro do sistema de gestão de riscos do órgão. Havia uma mensagem clara sobre a importância dessa gestão de riscos. Eles estavam capacitados para realizar essa gestão de riscos. Então, essas foram algumas das questões que embasaram o trabalho de avaliação. Esse trabalho de avaliação ele foi feito observando o livro azul, né, Avaliação da Maturidade de Gestão de Risco do órgão do TCU. E isso aí deu subsídio, né, essa avaliação através dessas questões bem detalhadas. A gente teve acesso a muitas informações, a gente consultou todos os planos de tratamento de riscos que tinham sido encaminhados para essa unidade de gestão de riscos, que é a CEGEPRO, né, que falei inicialmente, que é o responsável pelo acompanhamento e o monitoramento da sistemática de gestão de riscos dentro do órgão. E assim passamos para as conclusões. No próximo slide, depois da execução dessa auditoria, chegamos às seguintes conclusões, né? Identificamos que os planos de tratamento de riscos não estavam identificando riscos significativos, né? Que eles não estavam auxiliando os gestores na tomada de decisão, que esses planos de tratamento de riscos eles estavam estáticos, eles não estavam adaptados à realidade. As planilhas de tratamento de riscos que foram elaboradas não estavam alinhadas à metodologia estabelecida no Manual de Gestão de Riscos que o Tribunal instituiu, né, à época, em 2018. Não havia comunicação desses riscos para as unidades que teriam impacto para poder atuar também para mitigar esses riscos. Algumas unidades não estavam apresentando a planilha de tratamento de riscos, não havia uma revisão anual e nem um monitoramento desses riscos, inclusive relacionados aos riscos chaves do tribunal, né? Porque, além dos riscos operacionais que cada unidade deveria estar atuando, a unidade de acompanhamento deveria fazer uma consolidação dos riscos críticos, né, os riscos chaves do tribunal, e dar um tratamento diferenciado e fazer a revisão e monitoramento desses riscos. Isso também não estava sendo feito. E por fim, a gente identificou que não tinha uma capacitação suficiente para os gestores e supervisores de riscos. Dentro desse panorama, a gente chegou à conclusão que a metodologia, né, precisava ser revista, e assim a gente recomendamos uma revisão da metodologia de gestão de riscos e capacitação dos gestores, né? Essa foi a recomendação da auditoria de 2022. A unidade, em 2023, responsável por fazer esse acompanhamento, que é a unidade de apoio à gestão de processos e riscos, que faz parte da Secretaria de Planejamento, ela passou por uma reestruturação e o servidor que estava à frente, esse mesmo, o servidor que estava à frente da sessão, ele retornou para o tribunal de origem dele e a unidade teve que recomeçar, né? Assumiu uma nova chefia, a unidade só contava com 2 servidores e não conseguiu implementar a recomendação da revisão e, por isso, solicitou a consultoria e a gente aceitou no plano, né, incorporou, foi aprovado no plano de auditoria para 2024 e assim iniciamos em 2024 a consultoria em gestão de riscos com o objetivo de revisar a política e o modelo de gestão de riscos. O desafio era torná-lo mais eficiente, eficaz e efetivo. E assim a gente auxiliou a unidade em 2024 a fazer essa revisão da política e em 2025 a gente disseminou. Por que não foi toda finalizada em 2024 a consultoria? Tratava-se de um ano eleitoral,
né? Então, a gente só poderia atuar com as unidades, e isso a gente precisaria envolver todo o tribunal, no primeiro semestre. Então, a norma foi, a gente auxiliou a administração, a unidade, a fazer a revisão da política, isso foi submetido, né, a plenário, tinha que ser aprovado, e a gente precisaria... Passa em rede é Mi. Estamos te ouvindo, Catiúcia. Estou acreditando nisso. A gente está te vendo, está te ouvindo. Que caiu a ligação. Gente, só um minuto que acho que a Catiúcia teve um problema com a rede. A gente já retorna. Amanda, eu vou aproveitar que, enquanto a Catiúcia volta, primeiro para agradecer a todos, agradecer a Amanda especialmente por ter iniciado essa nova edição do Conexão Auditoria. Eu tive um problema aqui de conexão e esses desafios que a tecnologia nos impõe, então impondo agora para a Catiúcia, que fazem parte aqui. Mas felizmente eu consegui me conectar e consegui acompanhar essa apresentação e estar com vocês aqui hoje. Acho que é uma alegria, e falo em nome do Dr. Felipe, que também teve uma questão pessoal, ele ficou doente hoje, não conseguiu entrar, infelizmente, mas é uma alegria prosseguir com esse projeto da Conexão Auditoria. A gente teve uma última reunião super interessante sobre o uso de tecnologia e agora temos a oportunidade de debater consultoria, que é um tema que tem sido muito destacado e envolve muita reflexão e compreensão de como as auditorias podem atuar nesse tema de uma maneira que não se configure como cogestão e que permita a geração de valor para as áreas, né? Acho que é uma oportunidade muito satisfatória ter o TRE da Bahia aqui, que já teve a oportunidade de participar antes do fórum. E aí, que bom, Catiúcia, você voltou. Eu estava aproveitando para conversar aqui com o pessoal. Eu também tive dificuldades tecnológicas, mas agora que você está de volta aí, eu passo, então, de volta Obrigada, a palavra para você, para que siga com a sua apresentação, que está tão interessante. Obrigada. Desculpe, gente. Porque a gente tem que fazer a apresentação pelo celular, porque aqui a gente não consegue instalar o Teams no computador, só a TI, né? E a gente, para esse módulo apresentador, ele tem que ser, não pode ser pela web, tem que ser com aplicativo. E a gente não baixa os aplicativos aqui no computador do tribunal, por conta de segurança da informação, né? A gente tem essa restrição. Aí eu estou tentando aqui, a Amanda está me ajudando, né? A gente descobriu isso 10 minutos antes que não conseguiria fazer pelo computador. Então, peço desculpas e peço a compreensão de vocês, que a gente, de vez em quando, pode ter algumas intercorrências em relação a isso, certo? Bom, dando continuidade aqui, né, na apresentação, eu estava comentando que a gente não finalizou a consultoria em 2024, porque a gente precisaria envolver todas as unidades do órgão nesse trabalho, né? Porque, ao final, se a gente queria revisar e depois capacitar esses gestores de riscos, a gente precisaria envolver todas as unidades. Se tratando de uma lei eleitoral, os tribunais eleitorais sabem bem que a gente só consegue fazer essas coisas até o primeiro semestre. Como a gente iniciou com a revisão da política, do modelo, isso foi aprovado
a disseminação. Então, a gente teve a decisão estratégica de deixá-la para 2025 e iniciamos a disseminação no exercício de 2025. Agora, aí, a partir de agora, eu vou detalhar para vocês, né, que eu acho que esse é o ponto mais importante da apresentação, o que a gente modificou, né, o que a gente aprendeu desses 4 anos com a auditoria que a gente evidenciou e o trabalho que a gente fez com a consultoria de 2024, o que é que a gente apresentou de mudança da metodologia e detalhar os papéis de trabalho que a gente utilizou na consultoria, certo? O que a gente focou nessa alteração que a gente fez da revisão da política? Uma simplificação do processo, né? A mudança de metodologia queria trazer a gestão de riscos para o gestor como uma ferramenta útil, eficaz, que ele utilizasse isso para o dia a dia dele. Então, o primeiro foco foi mudar a perspectiva do gestor, trazer o olhar dele com foco no objetivo do processo. No primeiro momento, quando foi feita a gestão de riscos, as oficinas, se identificava o processo que iria fazer a avaliação de riscos, e esse processo ele era visto por etapas, por atividades. Quando o gestor fazia o levantamento de riscos dentro dessa metodologia, o que é que aconteceu, né? Que a gente evidenciou na auditoria? Riscos muito pequenos, riscos granulares, né? Riscos que não tinham relevância. E no final, um mundo de riscos, né? Uma quantidade de riscos humanamente impossível de ser gerenciado. E nesse contexto, o que é que o gestor ele acabava se preocupando com aquele volume de riscos pequenos e o que era relevante ficava sem a devida atenção. Então, a gente botou ali nesse slide exatamente isso. A gente estava olhando para a formiga e deixando o elefante passar. E aí, essa é a grande virada de chave nessa mudança da metodologia, da consultoria. A gente trazer esse olhar para a gestão de riscos, né? De um foco no objetivo do processo. Além disso, simplificamos o manual, né? O manual tinha mais de 60 páginas e auxiliamos a gestão a focar no que era mais importante, né? Para que esse manual de gestão ficasse mais enxuto. Ficamos com em torno de 30 e poucas páginas. E a planilha de tratamento de riscos. Eu vou mostrar cada um desses produtos, né, que eles foram entregues, para que vocês possam ter vou mostrar, inclusive, a planilha antiga e a planilha nova, né, para a gente ver nisso daí. Pode passar, Amanda, por favor? Bom, nesse daqui eu vou precisar da sua ajuda um pouquinho. Cada link desse aqui, se você puder clicar no projeto preliminar, ele vai abrir um canvas que traz... peraí, deixa eu ver. Eu acho que você vai conseguir... Já te dei autorização, eu acho que você vai conseguir acessar aí. Talvez não. Deixa eu ver. Se eu não conseguir, eu vou colocar a pasta, né? Espera aí. Acho que você recebeu solicitação de acesso, eu não sei bem. Pronto, eu vou tentar fazer isso aqui agora para liberar você para acessar a pasta. Se não, eu vou falar um pouco, a gente tentar colocar aqui a pasta para você. Estou abrindo aqui o e-mail. Esse foi um ponto, né? Porque como estava tudo comigo para liberar, o que aconteceu foi que eu não consegui. Já sei que eu vou baixar aqui a pasta. Esse espaço, eu não vou conseguir compartilhar ele assim tão tranquilamente.
eu vou ter que pegar a pastinha que eu tenho isso daqui e vou passar para você, que aí vai ser mais fácil, porque senão você não vai conseguir acessar. Isso é justiça eleitoral em relação à questão de segurança da informação, então a gente não consegue compartilhar tudo muito fácil, É não. complicado, né? Tem um motivo, a gente até entende, mas às vezes complica a Sim, nossa vida. sim. Complica a nossa vida. Aqui. Vou achar ela. Bom, enquanto isso, eu vou baixando ela aqui só para poder passar para a Amanda. Mas, assim, o que a gente colocou nesse projeto Canvas? Assim, esse projeto Canvas ele é interessante porque ele direciona o trabalho inteiro, né? Ele serve de diretriz para o comunicado, para a reunião de abertura, para a visão geral do objeto, porque a gente traz os pontos que são importantes do projeto, né? Os benefícios, os riscos, os stakeholders, o que é escopo, o não escopo, tudo isso é detalhado no projeto preliminar para que a gente possa, com isso, direcionar o que a gente vai analisar, o que a gente vai trazer para a visão geral do objeto, né? O que a gente vai apresentar na reunião de abertura para os gestores, para que eles também se comprometam no desenvolvimento do trabalho. Então, no projeto Canvas, a gente traz o que é uma premissa, o que a gente tem que observar, por exemplo, a gente não vai tomar decisões de gestão. A gente não vai tomar decisão sobre apetite a risco, a gente não vai implementar respostas a riscos, a gente não vai trazer para a auditoria qualquer atuação decidindo sobre a gestão de riscos. O que a gente vai realizar dentro da consultoria vai ser exatamente a orientação. Bom, então, já deixei aqui, deixa eu ver se eu consigo agora, já baixei, vou ver se eu consigo passar para a Amanda a pasta, que aí a gente vai conseguir ter acesso a tudo que eu estou falando, que é o documento, que é o que é mais importante, né, para a gente poder... aqui, eu vou mandar por e-mail, pelo zap aqui, se ela consegue abrir o zap. Tá sendo enviado. Aqui. Você vai ser pelo Zap, viu, Amanda? Então, nesse projeto, um outro ponto muito importante que a gente traz para a gestão é que a gente vai orientar, né? Vai servir, mas a gente não vai estar ali resolvendo e fazendo o plano de tratamento de risco de cada unidade. A gente estava fazendo a consultoria, a gente auxiliou na revisão da metodologia, vai determinar a disseminação no momento seguinte com as oficinas e a palestra, mas esse processo vai ser uma facilitação para o gestor. Então, ele não criar a expectativa de que a auditoria, mesmo dentro da consultoria, vai fazer o plano de tratamento de riscos da unidade, né? A gente vai estar capacitando, a gente vai estar orientando, mas esse papel, essa atuação é do gestor. Então, isso foi uma coisa que a gente frisou na reunião de abertura, né, nos slides. Esses slides também estão aí. Eu vou compartilhar esse material também, né? Tá aqui está nos slides, mas os papéis de trabalho também. Eu vou montar a pastinha para poder compartilhar com os colegas em relação a esse material. E a visão geral do objeto, ela vem trazendo informações importantes, né? A gente traz todos os indicadores relacionados ao tema, para a gente fazer uma análise do que estaria relacionado à gestão de riscos, né?
o gestor, ele tem um processo de monitoramento dessa gestão de riscos também. Então, a gente traz para ali o fluxo desse processo, o fluxo da gestão de riscos, o fluxo do monitoramento, traz as unidades envolvidas, a capacitação que as unidades estão tendo. Então, tudo isso na consultoria também foi feito. Assim como a gente faz na auditoria, a gente também faz na consultoria uma visão geral do objeto, para que a gente possa ter a segurança, né, de que os pontos são conhecidos, que a gente vai lidar com a unidade para auxiliar, mas assim, que a gente conhece o que ela tem que fazer, conhece a capacitação que ela teve, tanto técnica como gerencial, como relacionada ao tema, e com tudo isso conhecido, a gente consolida o programa da consultoria e passa para a execução. No caso de uma execução de consultoria, ela é muito mais simples, né? Ela conseguiu chegar, Amanda? Eu acho que o arquivo agora que foi para você, com a pasta zipada. Se você conseguir ver se chegou... Chegou, já vou abrir. Pronto, ótimo. Que aí estão todos os papéis de trabalho. Né? Baixei a pasta inteira, porque eu acho que quando você colocar isso no seu computador, na hora que você clicar, eu acho que ele vai conseguir linkar, porque é o mesmo esse daí. Bom, então, assim, a execução de uma consultoria é muito mais simples, né? Assim, em questão da auditoria, você tem aquela quantitativa de testes. A consultoria ela vai depender do perfil, né? O que é que essa consultoria, essa execução, ela tinha que focar nessa de 2025? Na disseminação. Então, a gente teve que trabalhar estruturando turmas, né? Pensamos inicialmente em dividir a apresentação em 2 palestras, para que a gente pudesse trazer a informação do que modificou para o gestor de riscos, né, para os assessores, secretários, coordenadores, chefes de seção e chefes de cartório, que a gente, como são muitos cartórios, a gente focou em trazer os representantes da comissão de interior e os representantes dos chefes de cartório da capital. Então, algumas pessoas, os do interior participaram de forma online, né, e os da capital vieram presencialmente. Com essa iniciativa, a gente até gravou essa apresentação, capacitamos então de 128 servidores, né, em 2 turmas. A gente trouxe toda a modificação da metodologia e aproveitamos e trouxemos também os conceitos de gestão de risco, de maneira geral, né? Porque a gente foi para a parte prática com as oficinas, mas nesse primeiro momento a gente trouxe a parte teórica, né? Como a gente pudesse instrumentalizar mesmo com o conhecimento teórico as informações desses gestores, né? Para que ele tivesse segurança quando ele fosse para a oficina e também pudesse aproveitar mais esse momento, né? De estar lá na oficina já elaborando o seu plano de tratamento de riscos. Então, quando a gente iniciou esse é o projeto, né, o Canvas, você veja que ele tem a parte de escopo, não escopo, que foi aquilo que eu já trouxe, né, os benefícios, quem está envolvido no processo, quais são os riscos, né, o risco de não conseguir fazer no prazo, o risco de não conseguir, a baixa maturidade da unidade que estava responsável pelo cumprimento da obrigação da política de gestão de riscos, o cronograma de realização das oficinas, das palestras, o tempo que a gente teria, as entregas como etapas da consultoria, tudo isso aí a gente trouxe. E isso daí, quando a gente coloca tudo, né, o primeiro ponto, né, da consultoria, ele serve para todas as etapas seguintes, né? Se você conseguir localizar, você está conseguindo abrir, Amanda, os links diretamente ou você está tendo que procurar os documentos? Sim, estou abrindo os documentos. Certo. Quando você clica pela apresentação, ele não vai direto para o arquivo, não, né? Não. Tá. Então, tem
documento que é interessante aí, que é o slide da apresentação da reunião de abertura. Eu não sei se você vai conseguir localizá-lo, porque ele traz um resumo, ele vai estar na parte de... deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Tem a visão... O pronto. comunicado? Tem o comunicado, e isso pode abrir o comunicado, que ele está na pasta de planejamento, né? Na pasta de planejamento, a estrutura do trabalho está no planejamento, e aí é um documento só, o que você tem no PDF, certo? No PDF. Tá aí na tela. Pronto. Aí a gente, como a gente faz com a auditoria, a gente também apresenta a equipe de consultoria, a gente também informa que essa ação foi prevista no plano anual de auditoria, né, que ela precisa ser aprovada. Aqui são algumas formalidades que a gente tem que observar, e a gente já aproveita, nesse momento, pede um gestor para servir de intermediação, né, para as informações necessárias, e a gente já convida para a reunião de abertura, né, nessa mesma oportunidade. A gente caminha isso, sempre que a gente inicia uma ação, a gente caminha para as áreas que vão ser afetadas e para a alta administração, para a presidência, Secretaria-Geral da Presidência, porque aí a gente entende que sempre tem que estar envolvido no processo, saber que a auditoria está atuando e que, seja na consultoria, seja na auditoria, a gente teria o acesso para poder executar o trabalho, né? Bom, se você conseguir localizar aí o link da reunião de abertura, os slides, eu não sei se você vai conseguir, mas pode passar. A visão geral do objeto você consegue. É um documento que é um PDF, né? De visão geral do objeto, que ele também traz as principais informações de lá. Se não, a gente já... Isso, esse daí. Ele traz, né, ele traz as informações que destrinchado daquilo que a gente citou no Canvas, né, que é o projeto inicial. Então, a gente traz, aqui é um documento que ele subsidia toda a ação, né, a gente vai trazendo e ele vai sendo elaborado até você entra na execução e muitas vezes ele já está quase pronto, mas ainda assim, em alguns momentos, você ainda vai atualizando esse documento. Então, ele fica ali. A gente utilizou, inclusive, a visão geral do objeto que foi feita em 2024, né? Também é um outro documento e serve já para poder iniciar nesse daqui também de 2025. A gente traz tudo isso daqui e o trabalho fica documentado de tudo que a gente precisa, porque tem informações importantes. O que a gente gera ao final é o programa, que para um programa de consultoria ele é muito mais simples do que um de auditoria, né, como eu falei. O trabalho da consultoria ele tem mais assim, a questão da dinâmica, né, de você interagir mais com a unidade, você não fica tanto, né, nos testes e faz isso às vezes de maneira documental e pontual, mas dentro da consultoria, basicamente você consegue resumir, o programa fica bem mais simples, né? A gente trouxe aí a justificativa, benefícios, escopo, não escopo. Eu acho que isso daí é uma questão que é importante quando vocês forem realizar a consultoria, é deixar muito evidenciado o que é que vai ser entregue, para não criar um ruído de comunicação ao final, né? Para que a unidade não tenha uma expectativa e ao final a gente entregue aquilo que a gente se propôs, mas a unidade acha que não foi feito o trabalho. Então, alinhar o que a gente vai entregar na consultoria é muito importante, para que isso não gere um ruído de comunicação ao final. Então, a gente tinha muito claro lá que a gente não iria avaliar e fazer os riscos das unidades. Então, isso era um trabalho da gestão. Isso fica bem claro, porque nesse contexto aí, né, de como a coisa acontece, isso pode ficar perdido e a gente, no final, pode parecer que a gente não fez o trabalho completo. Então, isso é importante. Eu não sei se você conseguiu identificar o slide, mas se não, a gente consegue passar para... deixa eu ver aqui se você não consegue. Programa, material de gestão de riscos. Os slides eu acho que você não vai conseguir
acessar, talvez. Seria qual slide? O slide de reunião de abertura. Reunião de abertura. Slide. Mas aí a gente pode seguir para o próximo, que eu acho que dá para ter continuidade. Eu acho que não veio, não. Porque como ele é link de Canvas, ele teria que ter o acesso também. Acho que você não consegue, não. Não tem problema, não. Vamos seguir com a apresentação e aí não tem problema, gente. Okay. Bom, no próximo slide, a gente botou todos aqui, só não ficou a reunião de abertura. A gente tem aqui as principais entregas da consultoria. Então, a gente teve, em 2024, a entrega do normativo revisado, que foi a resolução 24, né, de 2024. Essa resolução, ela trouxe essa simplificação, trouxe uma simplificação na parte, principalmente, dos gestores de risco, porque havia uma confusão muito grande de papéis. Isso a gente evidenciou na auditoria e a gente buscou sanear a situação na nova norma, mostrando que, tirando, por exemplo, a alta administração, né, porque muitas vezes se confundia o supervisor de risco com o secretário, e essa figura de gestor e supervisor de riscos estava mais atrapalhando do que auxiliando. Então, a política resumiu em gestores de riscos, e esses gestores de riscos, eles atuavam em primeira linha como responsáveis por implementar o controle interno da sua atividade. Então, você tinha secretários, coordenadores, chefes de seção, todos eles atuam como gestores de riscos. O secretário, como superior hierárquico da unidade, ele iria apenas consolidar essas informações, mas todos, dentro da sua atuação, teriam que implementar controles. Então, isso ficou mais claro para a gestão. O manual de gestão de riscos, ele trouxe passo a passo, né? E a planilha de tratamento de riscos, se você conseguir acessar aí, na pasta de execução tem, Amanda, tem uma cópia da planilha de tratamento de riscos, né, que mostra como é que está essa planilha nova. A planilha nova, ela trouxe uma vantagem para o gestor. Ela trouxe alguns campos automatizados, né? Esses campos automatizados, ele já traz na primeira coluna o processo que é identificado na cadeia de valor do órgão. Então, a gente já trouxe isso de uma maneira mais fácil. Se você puder clicar ali no processo, você vai ver que ele clica no processo, ele tem a opção lá desses processos da cadeia de valor, tem uma abazinha até no final, embaixo, né, que você identifica a cadeia de valor do órgão, e ali tem até todos os processos que, se você quiser consultar todos de uma vez, ele facilita, né, para que o gestor possa olhar todos, e se não tiver, ele ainda assim, se for um processo mais detalhado, ele pode digitar, e veja que na segunda etapa ele traz o objetivo e a finalidade na planilha. Então, isso daí de não trazer etapas do processo, mas o objetivo do processo já força o gestor a pensar. E foi uma coisa interessante nas oficinas que a gente identificou, que esse gestor, muitas vezes, ele não tinha muito claro o objetivo do processo. Então, a própria oficina, quando a gente tratava com ele para auxiliar, né, no desenvolvimento dessa tratamento de riscos, do plano de gestão de riscos dele, o fato de identificar seu processo na cadeia de valor, né, muitos chefes de seção, às vezes até coordenadores, não tinham tido a oportunidade de sentar para discutir de forma colegiada, né, em equipe, sobre o seu processo. Ele se vê na cadeia de valor do órgão. Quando ele identificar o seu processo dentre os outros, definir o seu objetivo, a finalidade daquele processo, isso trouxe também uma visão melhor
do que ele teria que gerenciar. Então, ele teve que escrever qual é o objetivo, e aí ele foi para o evento de risco, né? Esse evento de risco, se você for olhar na planilha, ele traz uma categoria também que é automatizada, e tanto a probabilidade e o impacto também, esse cálculo já é feito de maneira automática. Então, ele traz ali, a gente não registra na planilha a causa e efeito aqui, a gente discute isso nas oficinas, mas eu não sei, uma pena que eu não vou conseguir aqui, eu não tenho a planilha antiga, porque estava no link, né? Que é de outra pasta, que eu não tá do processo anterior. A planilha anterior tinha mais aqui, deixa eu ver, isso aqui deve ter umas 10 colunas, a outra era uma infinidade. O gestor, ele se perdia no preenchimento da planilha, porque era atividade, causa, consequência, e assim, para ele que estava, né, que ainda não está familiarizado com a ferramenta, com o assunto, chegar e ter que preencher tudo isso, ele realmente se perdia. Então, a gente colocou essa planilha mais simples, né, mais automatizada, com instruções de preenchimento, tanto na abazinha logo no início, como tem de acesso, como embaixo. Nessa instrução de preenchimento, a gente modificou, inclusive, a escala. A gente tinha uma escala de 5 pontos, de muito baixo, médio, alto e muito alto. A gente trouxe para a escala de 3 pontos, né? Para também simplificar mais, né? Agilizar mais o processo. E trouxemos também um inventário de possíveis riscos. Por que aquele gestor, às vezes, precisava ter um elenco de riscos para conseguir começar a pensar na sua realidade, né? É aquele incentivo de pensar. E aí a gente trouxe tudo isso dentro da planilha, isso também fica destrinchado dentro do manual de gestão de riscos, também está lá, né? As orientações, mas tem essas orientações assim mais simplificadas e mais sintéticas aí na própria planilha, né? Com as instruções para o gestor. Ponto. E deixa eu ver o próximo que a gente teria aqui. Pode passar para o próximo, Amanda, isso aqui. Aí são os riscos, né? O inventário de riscos com as categorias de risco, né? Que ele também pode fazer essa pescazinha para auxiliar no preenchimento. Então, essas foram as entregas. Se a gente for pensar assim, a palestra, ela focou em mostrar para o gestor, né, de primeiro ponto, que a gente não estava fazendo nada de diferente, né? Primeiro, parar de tentar colocar tudo num termo muito técnico, né? Pode até passar para o próximo slide, porque a gente vai exatamente destrinchar um pouco agora as principais entregas que a gente teve, né? Em relação a isso aí. A gente divulgou toda a consultoria com um tema para sensibilizar o gestor, né? A gente tentou trazer para uma linguagem mais simples, quebrar um pouco o preconceito que se tinha, né, com a questão da gestão de riscos, e a gente associou a um assunto que é muito interessante, que é futebol, né? O futebol, você tem diversos atores ali, com posições diferentes, todos com o objetivo, né, de fazer gol e ganhar o jogo. Então, a gente trouxe essa temática, né, para poder começar a envolver o gestor na questão da gestão de riscos dentro disso, né? Então, vamos fazer um treinamento tático, vamos fazer uma exposição teórica, vamos ter as oficinas práticas, você faz parte desse time, vista a camisa e venha jogar conosco, né? Então, a gente trouxe esse tema, né, para tentar mostrar para o gestor que é um assunto simples, né? Não é. Eu vi essa última apresentação do TCU, no relatório de gestão de riscos que Carvalho apresentou lá no Instituto César Zerdelo, e ele trouxe informações sobre o relatório de gestão, e a parte que teve menos adesão, né, dos gestores sobre o assunto, o conteúdo, foi exatamente a parte de riscos e oportunidades.
E como ele mesmo frisou, é exatamente pela dificuldade, é um tema ainda, né, que o gestor ainda causa estranheza, ainda causa desconforto para ele. E qual foi o ponto nas palestras? O que a gestão de riscos você já faz. A gestão de riscos é a sua realidade do dia a dia. Você, todos os dias, lida com problemas e busca, e tem uma atuação, tem atividades, né, que você desempenha, que você faz, que ao final lhe possibilitam chegar no seu objetivo. Então, tirar, às vezes, a linguagem, é um controle, a planilha, isso tudo a gente mostrar que ele já fazia, né? Então, pode passar, Amanda? Nessa palestra, né, que a gente fez, você pode, nesses bonequinhos aí, não sei se você vai conseguir nesse link aí acessar. Não, esse daí você não vai conseguir. Que foi exatamente, na palestra, a gente trouxe várias informações, um videozinho, uma informação quebrando essa resistência, buscando quebrar essa resistência, né, do gestor. Nas oficinas, né, no momento seguinte que a gente tem, se você puder abrir na pasta de execução da auditoria, no último arquivo da execução da auditoria, naquela pasta que eu te enviei, tem um arquivo em PDF que é Simple and the Modern Business, da SWOT, que aí eu vou mostrar como a gente trabalhou nas oficinas, né? E aí, a gente trabalhou nas oficinas, que a gente trouxe os papéis de trabalho, isso daí a gente imprimiu assim, para todas as unidades, é uma folha maior, né? E a gente trabalhou com post-it e colocamos as unidades nas oficinas, separamos, né, em cada mesa, as unidades e começamos a trabalhar com elas a questão da SWOT, né, para que a gente pudesse identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e ali já era um bom indício do que poderia ser de risco, né, para aquela unidade. Então, elaborado isso daí, se você correr um pouquinho isso, pode baixar um pouquinho, isso. Aí os processos de trabalho eram identificados nesse formato de post-it, eles pensavam em vários juntos, então o grande diferencial foi colocá-los juntos, tirá-los do ambiente dele lá, trazê-los para a oficina, colocá-los juntos, e eles discutiram sobre o ambiente da sua unidade, discutiram sobre os processos de trabalho, né, o processo de trabalho deles. A gente tinha material de suporte, como cadeia de valor do órgão, tudo, né, para que ele pudesse ir lá consultar, e seguimos para o levantamento de riscos, né? Isso daí, a gente passa assim uma folha agora, rapidinho, em um minuto. Isso dentro da oficina é o que mais rende, né? É o que mais, assim, é uma oportunidade da unidade falar dos seus problemas, compartilhar as dificuldades. Fica muitas vezes, para algumas unidades, principalmente as unidades operacionais, serve para o momento de apresentar as principais queixas, né? As principais falta de servidor, falta de estrutura, às vezes, de sistemas, né? De recurso. Então, nesse momento aí, ele consegue conversar, ele percebe também que a gente teve uma dinâmica de compartilhar. Depois que a gente terminava cada etapa, com unidades diferentes, a gente tinha 3 unidades diferentes dentro, né? Que tinham correlação, por exemplo, a Secretaria de Gestão de Serviços também estava próxima da Secretaria de Gestão Administrativa, que tinha a ver, e a assessoria jurídica. Então, a gente colocou unidades que tinham processos em comum, e quando um ouvia a realidade do outro, compartilhava isso, foi um momento também de que, às vezes, aquilo que era, muitas vezes, a outra unidade reclamava porque a unidade não fazia, ele mostrava a dificuldade da realidade dele, né? Então, isso também serviu para aproximar, para poder trazer informações importantes e ser compartilhada ali. E, por fim, a gente, depois dos riscos, a gente já começava a tratar dos controles,
E a partir desse momento, a gente saía dessa parte escrita e um notebook que estava lá, né, em cada mesa, eles já partiam para aquela planilha que eu mostrei para vocês. Então, eles meio que já começavam a preencher a planilha deles com base nessas discussões e nesse material que eles consolidavam nesses papéis aí. Aí eles iniciavam o plano de tratamento de riscos dele, com base nessa nova formatação. Então, eles já tinham tido conhecimento na palestra dos conceitos, porque eu não consegui mostrar para vocês os arquivos da apresentação, né? Mas nessa apresentação, a gente trazia os conceitos de gestão de riscos, né? As etapas de identificação, avaliação dos riscos. Depois trazíamos a questão dos controles, da confiança nos controles, dávamos o conceito de risco residual, de risco inerente, de risco residual, e mostrávamos para ele que, ao final, se o risco, com a avaliação que eles tinham dado ao controle, não tinha sido colocado no nível aceitável, né, que a administração entendia como apetite a risco, que no nosso caso a gente só aceita o risco baixo, o médio e o alto tem que ser tratado. Então, se o risco, ao final, ficasse com esse escalonado como médio ou alto, ele teria que implementar uma resposta para esse risco, para trazê-lo a um nível aceitável. E todos esses conceitos foram apresentados na palestra, né, de maneira rápida, mas foram retomados nas oficinas, né, com o manual ali do lado, com a planilha, e aí a gente atuou como facilitador junto com a equipe da própria seção de projetos de gestão de riscos e processos, para que a unidade já iniciasse essa elaboração da planilha. Bom, e, por fim, a gente mostrava para ele que o controle não poderia ter um custo maior do que aceitar o risco. Então, se ele identificasse que o controle para ser implementado era muito custoso, ele iria registrar isso em processo e iria dizer que iria aceitar a situação, porque o controle o custo-benefício não estava sendo favorável. Então, tudo isso, ao final, tinha que ser registrado em um SEI, em um documento que ficaria documentado que ele fez a gestão de riscos, que ele adotou as providências e que aquele risco estava sendo gerenciado. Bom, voltando agora para os slides, né? Deixa eu ver ainda se ficou algum ponto que a gente ainda precise. Acho que não, das oficinas foram essas situações. Pronto, os benefícios que a gente identificou, né, com a consultoria. A gente viu que facilitou, né, a identificação, avaliação e gerenciamento, né, desses eventos que poderiam impactar no alcance dos objetivos institucionais. Também percebemos assim que dessa forma a gestão de riscos realmente iria servir para a tomada de decisão, né? Estava subsidiando mais a organização desse suporte da alocação dos recursos. Então, o que a gente buscava era exatamente que a gestão de riscos servisse, olha, com base nas informações, com base nessa gestão de riscos aqui, eu posso ter mais segurança em tomar a decisão para priorizar um projeto, para eu priorizar uma atuação, porque eu agora tenho uma consciência maior dos eventos que podem impactar aquilo dali, então o gestor tinha mais segurança na sua decisão. E aí, eu posso dizer o seguinte, que a consultoria de 2025, que revisou a política, né, muitas vezes a gente frisou isso, não é que a gente tinha uma política errada, não é que a gente tinha uma gestão de riscos equivocada. Eu acho que foi um processo, pelo contrário, a gente, como eu falei lá, a gente colocou dentro da norma, na época, né, a própria gestão trouxe o que tinha de melhor dentro de teoria da gestão de riscos, mas não é à toa que você não consegue copiar uma gestão de risco de um tribunal para outro, né? Você não consegue,
pegar a melhor gestão de risco, seja do TCU, do STJ, de órgãos, né, superiores, para que, não, vou pegar aquilo ali e vou aplicar e vai ser a melhor coisa para o meu órgão. Não é dessa forma que acontece, porque a gestão de riscos ela tem que ser realmente personalizada, ela tem que estar vendo a realidade do órgão. Então, eu acho que um processo que se iniciou, né, formalmente, porque gestão de risco todo órgão faz desde sempre, mas que foi instituído, documentado e formalizado em 2018, ele chega em 2025 para essa revisão, com essas decisões, exatamente por conta dessa caminhada, né, desse amadurecimento. Então, eu acho que as consultorias foram realizadas e elas vêm fortalecer essa cultura do gerenciamento de riscos. As oficinas foram tão ricas que, ao final, a gente fez uma reunião, né, de resultados da consultoria, trouxemos a alta administração, todos os secretários, para poder compartilhar o que a gente tinha visto nas oficinas, né? Problemas que tinham sido levantados, situações delicadas, da questão realmente de escassez de servidores, dentro da justiça eleitoral, da questão da desinformação, vários pontos relacionados a eleições, a questão de processos meio de administrativos, né, de contratação, tudo isso teve material que surgiu, que eles foram discutidos nas oficinas e trouxeram para a gente, assim, a gente não poderia finalizar a consultoria sem trazer isso para os secretários, para a Secretaria-Geral da Presidência, para discutir, e foi um momento muito importante, porque ali a gente viu que o órgão está discutindo riscos com essa formatação de uma maneira mais madura, pensando nesse contexto geral, implicaria em decisões melhores. O ano que vem, por exemplo, vai estar, aqui no Justiça Eleitoral, acho que quase todos, renovando o seu planejamento estratégico, né? Em 2026 a gente inicia um novo planejamento estratégico para a Vigei. E aí a gente utilizar isso para pensar, né, em ações, iniciativas, projetos que nos auxiliam ao alcance dos objetivos institucionais, com todo esse conhecimento que a gente teve com as oficinas, com a discussão com as unidades, vai trazer uma atuação, com certeza, um desempenho muito melhor do órgão. E a gestão de riscos, gente, para o que a gente mostrou para o gestor, é isso. Ele já faz. A gente só precisa estruturar, tá todo mundo alinhado, falando da mesma forma, para que cada um faça de um jeito, né? Entenda que aquilo ali é suficiente e a avaliação, a gente vai amadurecendo. Então, a consultoria que a gente fez, ela vem nesse caminhar de um amadurecimento da gestão de riscos do órgão, e eu acho que a gente começa ele dessa forma, assim, e tem que estar aberto a um aperfeiçoamento. Não existe uma fórmula pronta que você vai chegar no tribunal e colocar e vai ser a melhor prática. Vai precisar que isso seja discutido, aprendido e o tempo todo atualizado e reformado. Bom, eu acho que a gente finalizou. Veja aí, Amanda, o próximo, acho que a gente está... Aí foi o relatório da consultoria, né, que também fica disponibilizado. A gente tem todos os relatórios do TRE da Bahia, salvo os que são classificados como sigilosos, relacionados à segurança da informação e TI, eles estão disponibilizados na aba do prestação de auditoria e prestação de contas e resultado das ações, e todos têm tanto o relatório de auditoria, de consultoria e de monitoramento, o inteiro TO que a gente publica no site. Então, qualquer pessoa pode ter acesso. E nesse relatório está consolidado todas as informações da ação, né? E assim a gente pode compartilhar também o restante que tenha de material que eu vou separar, que as pessoas tiverem interesse em verificar. Eu acho que eu cumpri os slides, a gente tem algumas fotos, algumas questões assim. Peço desculpas por conta desse inconveniente da parte tecnológica, que a gente tinha uma certa dificuldade em acessar todo o material que eu tinha separado para apresentar, mas eu acho que, de maneira geral, as informações todas foram passadas, né? E fico à disposição para esclarecimentos, dúvidas,
caso as pessoas tenham interesse, pode mandar e-mail aí para esses e-mails ou entrar em contato, que assim como foi no fórum, eu já disponibilizei para muitas pessoas esse material, eu faço da mesma forma e também estou à disposição para trocar, para discutir um pouco sobre o assunto, as experiências, as impressões, sugestões, né? O TRE da Bahia está à disposição, né? A gente está junto aí para compartilhar. E agradeço mais uma vez a Muito obrigada, oportunidade. Catiúcia. A gente tem umas perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Primeira pergunta: qual foi o tamanho da equipe e o tempo para fazer a consultoria? Certo. Ó, da auditoria, né, da equipe de auditoria, eu estava à frente, aí tínhamos Ricardo Cantarindo, que é o chefe da seção, e tínhamos mais Magela, Arlete e Andréia, né? Então, 5 da auditoria. E da gestão, né, que foi a unidade que fez a parceria, teve a secretária lá e mais 2 pessoas, então foram 3. Eles, né, atuaram, porque como é uma consultoria, a gente discutia os assuntos, fazia como um acordo, não tinha, a gente apresentava algumas coisas, mas tinha que estar sempre conciliando com a gestão. Então, a consultoria, eu vou lhe dizer, a gente ficou muito feliz com o trabalho da consultoria aqui. As unidades, a gente já teve um retorno muito interessante já desse trabalho, que a Secretaria Judiciária da gente aqui já solicitou uma consultoria para ela para o ano que vem, fruto desse trabalho que ela disse assim, poxa, foi pela primeira vez assim, eu fiz aquela planilha e não guardei, tipo assim, fez sentido para mim, né? Eu entendi porque eu estava preenchendo o plano, tá? Aquela planilha, não foi mais um documento, né? Não foi, a gente mostrou. E para a gente isso foi um resultado importante. Mostrou que não é uma coisa, está sendo útil, né? Que aquilo dali não fica, vou fazer para inglês ver, guardo, mando para lá e aquilo ali não serve para nada para eles, né? Então, o grande desafio é esse, é a gente tornar isso útil para mostrar como ele pode ser útil para o gestor. Então, a Com equipe certeza aumentou a percepção da gestão sobre a importância da unidade de auditoria também, né? foi, com certeza. Isso foi. A gente ficou feliz. Uma unidade que trata de um processo muito importante do tribunal, que é a prestação jurisdicional. A Secretaria Judiciária aqui é uma secretaria que tem um excelente desempenho, né? Ela tem um excelente desempenho, ela tem. E viu na consultoria dos processos deles junto com a gente, uma oportunidade de melhorar, né? De avançar nessa questão do gerenciamento e do aperfeiçoamento dos controles internos que eles já têm. Então, a gente estaria atuando diretamente com atividade finalística, né, através da gestão de riscos. A gente ficou muito feliz também com isso. Então, É muito e o interessante. tempo, a gente trabalha geralmente, nosso trabalho a gente sempre começa depois do relatório de gestão. Então, a gente tem março, abril, maio e junho. Geralmente 4 meses é o que a gente leva de trabalho aqui. Assim, as ações, a gente leva em torno disso. A consultoria, então, teve 4 meses de duração. Isso. Muito interessante. Outra pergunta que a gente tem aqui: como é realizada a avaliação do nível de confiança nos controles? Essa avaliação, quando é numa auditoria, isso fica só com a equipe de auditoria, certo? Então, quando a gente vai para uma consultoria, que a gente foi às oficinas, aquilo ali tinha que ser visto pelo próprio gestor. Ele tinha que fazer um juízo de valor para ele, porque quando ele estiver trabalhando com o preenchimento da planilha, aquela planilha ali é para ele, né? Então, ele que tem que olhar aquele valor. E o nível, a gente, se você colocar, se você quiser abrir, Amanda, aí nas instruções, na planilhazinha que a gente tinha, né? Tem na cópia da planilha, na aba que tem instruções de preenchimento, tem lá embaixo a legenda
dos controles. Então, é aquele processo mesmo que a gente faz com o gestor de risco, que a gente, com o gestor, a gente pede para identificar o risco, a gente vai trabalhar com ele. Isso aqui acontece muito, se acontecer é importante, aí ele, não acontece não, mas aí ele está pensando no controle, mas se você tirar esse controle, é esse mesmo, não, então aí vai para o risco inerente, ok, então vamos listar os riscos. Então a gente pedia para que ele listasse naquele papel grande que tinha de controles, ele já tinha feito isso, né? Listado os controles, eu tenho uma norma, eu tenho um sistema, eu tenho um manual, tal. Aí, nesse conjunto de controles, que você faz uma avaliação. Então, você vai ver se não tem nenhum inexistente, né? Se ele tem, é pouco, depende do conhecimento de cada pessoa, da experiência, ele é fraco, né? Se ele é mediano, porque ele atende, tem um desenho que vê, mas não é muito utilizado, ou não contempla todas as etapas, né? Todos os riscos que poderiam ser vistos. E aí tem satisfatório, né? Acho que conseguiu abrir, né? Pronto, isso. Aí a avaliação dos controles é feita dessa forma. E a gente auxilia na oficina. Assim, é fato e é real que quando a gente está na oficina, que eles estão com a gente, eles conseguem desenvolver melhor, né? Quando eles foram fazer sozinhos, muitos vieram aqui ainda discutir alguns pontos. Mas eu estou na dúvida até a nomenclatura do risco, e a gente foi ajustando. E isso vai ser assim, não vai ter, assim, tem unidades que deslancham mais rapidamente, né? Tem outras que têm mais resistência. Esse trabalho foi feito na consultoria com o auxílio da auditoria, mas ele vai ser acompanhado por uma unidade do tribunal, que é a segunda linha do tribunal, que é essa unidade do planejamento, né, que ela tem essa atribuição de orientar e a auditoria na consultoria. Ele serviu de um apoio, né, para poder alavancar novamente esse processo, disseminar, mas ele tem essa unidade responsável, e aí a gente auxilia bastante, principalmente nessa parte de controle, e a gente consegue mostrar para ele, né, que você não pense num controle só, você tem vários, liste os controles. Essa informação dos controles mesmo, a gente sempre pede aos gestores. A gente faz a nossa avaliação na auditoria e na consultoria a gente faz junto com eles. Vai induzindo para que eles tenham um entendimento melhor do que seria, né, dentro desse nível de confiança que foi apresentado aí na tabela. Sim. Outra pergunta aqui relacionada a isso, a resposta de risco é baseada no apetite a risco definida em política de riscos da organização? Isso. Nosso apetite a risco é baixo, né? A gente até discute isso quando a gente vai fazer capacitação, né? Os professores falam muito assim, quanto maior o risco, assim, maior o ganho. Mas dentro de um órgão público, né? Você tem um apetite a risco muito arrojado, é complicado. Então, a gente aqui aceita o risco baixo, mas o médio e o alto já teria que implementar controles, salvo naquela situação em que o gestor evidencia que uma implementação dos controles seria mais custoso do que aceitar o próprio risco, né? E aí ele documenta isso, ele tem consciência, ele registra e deixa de implementar aquele controle. E isso está definido numa política de gestão de riscos, né? Tá. Tem no próprio manual, aquele manualzinho também, ele traz até uma atenção sobre isso, sobre o custo-benefício, essa possibilidade, e sobre como o gestor tem que fazer. Se ele entender dessa forma, ele tem que documentar em SEI. Interessante. A gente tem outro comentário aqui. A gestão de riscos deve integrar o planejamento estratégico. Foi bastante oportuno esse trabalho que vocês fizeram, dada a proximidade de um novo ciclo estratégico, de 2027 e 2032. Esse ponto foi abordado com os gestores? Foi. Principalmente nessa reunião final, né? A gente falou disso. A gente trouxe para eles assim, isso daqui vai ser muito importante. A gente vai estar
tendo a oportunidade de deixar registrado tudo isso que a gente discutiu nas oficinas, como problemas sérios, porque o planejamento estratégico aqui também é feito, a gente já fez alguns assim também nesse formato, né, mais colegiado, trazendo todas as unidades. Às vezes, você não tem uma riqueza na discussão, porque você precisa trazer os problemas para pensar, né, o que é que pode impactar nesses objetivos. Então, quando você traz dentro dessa proximidade, e principalmente fazer um trabalho junto com a unidade estratégica, ganha esse know-how, né, que ganha essa experiência, levar isso para o planejamento estratégico, eu acho que realmente foi muito oportuno e foi um ganho que vai auxiliar para a gente melhorar. Quando a gente vai para as reuniões de análise da estratégia, a gente percebe muitas vezes que algumas iniciativas elas não têm o potencial de realmente auxiliar o atingimento daquele objetivo. E a gente percebe que, se tivesse aprofundado a discussão do que efetivamente é o risco para que não atingisse aquele objetivo, a gente teria outro tipo de iniciativa, né, dentro do planejamento estratégico. Então, eu acho que a gente vai ter uma nova conformação aí de iniciativas muito mais direcionadas e objetivas para o atingimento dos objetivos estratégicos. Muito legal. E vocês já receberam outra demanda do tribunal, né, de fazer outra consultoria? Vocês vislumbram assim que vão continuar nesse caminho de fazer mais consultorias sobre outros temas mais variados? Como que a auditoria entende essa oportunidade, né, de tratar esses temas? Eu acho que foi uma experiência excelente, tanto para a gestão, mas principalmente para a auditoria. A gente viu os próprios auditores sendo vistos de outra forma, né? Vindo o seu trabalho valorizado e não só, mais do que criticado, porque na auditoria muitas vezes você reconhece, mas é difícil você reconhecer o valor do trabalho quando o seu trabalho está sendo, né, muitas vezes criticado ou pedido para ser aperfeiçoado. Na consultoria, foi uma propaganda muito melhor do que qualquer plano de comunicação, do que qualquer card, informe, jornal. Para a gente foi muito melhor. E assim, eu acho que a gente só não consegue colocar mais por conta das auditorias obrigatórias, né? Então, o fato da gente esse ano, né, ter essa possibilidade de fazer a nova consultoria, a ideia é ampliar, inclusive em consultorias assim. Essa foi core da auditoria, né? Então, muito fácil, mas em processos que a gente trabalhe com gestão de riscos mais vinculado ao processo específico, né? A uma contratação, a uma segurança institucional, a um ETP, processos mais objetivos, né? Assim, que não seja exatamente a própria gestão de riscos, mas a gestão de riscos em outros processos, que é o que a gente vai buscar fazer agora com a Secretaria Judiciária. Sim, tem bastante coisa que a auditoria pode fazer nesse tema, né? E realmente alcançar objetivos, assim, alcançar resultados muito mais relevantes, né? Para melhorar a percepção da auditoria. E a gente tem uma última pergunta aqui que eu acho interessante. Como conseguiram manter a objetividade durante os trabalhos, considerando o limite entre a consultoria e a cogestão? Bom, eu acho que esses acordos que a gente frisou muito nas reuniões, né? A gente trouxe muito claramente que a auditoria não toma decisão, né? A gente vai estar no processo de auxílio, de orientação, mas isso é uma responsabilidade do gestor. E aí, como a gente já tem muito isso batido, frisado na auditoria, né? Aqui a gente já conseguiu sair da cogestão aqui desde 2013. A gente já tem uma estrada aí, um caminho, né, longo de... Quando eu entrei na auditoria aqui em 2017, a gente já não atuava mais em cogestão. Então, na consultoria, ainda que a gente faça junto, falar disso não é uma coisa tão estranha para o gestor daqui, né? Não é uma coisa assim que ele vai tomar um susto, porque ele já sabe disso, né, das restrições. A gente não atua em comissões, a gente realmente tem isso visto e implementado, institucionalizado, é a realidade. Então, a gente tomando cuidado de não passar, aí seria uma preocupação mais nossa até do que do gestor. A gente, isso aqui, a gente vai até aqui.
daqui por diante é um papel do gestor, né? A gente vai auxiliar, a gente vai facilitar, a gente vai treinar, vai capacitar, mas as decisões não são nossas, né? A gente auxilia e, ao final, quem toma a decisão é o gestor. Sim, acho que isso é fundamental, né? No início de uma consultoria já estabelecer esses combinados, né? E acho que vocês deixaram isso bem registrado ali, até nos papéis de trabalho que você mostrou, né? Para depois não ter uma quebra de expectativa. Acho que é importante, quando a gente for fazer uma consultoria, sempre ter isso, né? Então, acho que acabaram as nossas perguntas. Mas eu queria só, se você me permitir, por favor, Claro. bem rapidamente, Catiúcia, foi muito interessante sua apresentação. A gente está nesse início de gestão aqui no CNJ, da nova gestão, né, do Dr. Felipe, também do ministro Fachin, e refletindo sobre como a Secretaria de Auditoria, como a auditoria interna pode agregar mais valor à administração. E a consultoria é, assim, o brilho, né, menina dos olhos, assim, como a gente vê que tem mais potencial. E me chamou muita atenção isso que vocês estavam comentando agora, que talvez se vocês tivessem feito uma auditoria sobre exatamente o mesmo tema, a aceitação das unidades teria sido muito menor, né? Então, o fato de o mesmo tema, eventualmente, o formato da realização desse trabalho de uma auditoria para uma consultoria permitiu por si só, pela sua característica, né, que a administração aceitasse a conclusão e fosse mais aberta a crescer a partir desse trabalho, né? Às vezes a auditoria, por ser, embora a gente se esforce para não fazer assim, mas ser um pouco unidirecional, né? Por mais que a gente discute, mas ela é mais unidirecional do que o trabalho da auditoria, acaba gerando uma resistência inata dos gestores em receber as recomendações e implementar. Mas parece que quando a gente faz assim em diálogo, construindo conjuntamente, existe essa abertura, né? E às vezes a gente pode chegar, então, tendo objetivos na auditoria de aprimorar alguns processos que a gente identifique, né? Ou de sugerir algum aprimoramento de controle de riscos, etc. Talvez seja melhor substituir a auditoria por uma consultoria em muitos dos casos. E eu queria destacar também algo que me chamou muita atenção no trabalho que vocês fizeram, e eu já fui gestora, e então eu reconheço aqui sempre esse lado e sempre comento quando eu tenho oportunidade, a dificuldade que o gestor tem, mas me chamou muita atenção essa abordagem que vocês tiveram muito equilibrada, de reconhecer que o gestor ele não vai sair do 0 ao 100 em 3 meses, né? Ele não vai sair da baixa capacidade ou quase incapacidade de desenhar esse mapeamento de riscos e implementação de riscos para um detalhamento completo, absolutamente técnico e super detalhado, né? Então, ter assim essa visão incremental e identificar essa dificuldade do gestor, simplificar os processos como vocês fizeram, né? Pegar a planilha, em vez dela ter várias colunas, fazer uma coluna mais enxuta, que o gestor tivesse mais propriedade sobre aquilo que ele estava adicionando, né? Facilita o trabalho de gestor e ele se sente mais dono do negócio, né? Ele se sente mais agora apto a fazer, o trabalho nesse tema, né? Então, acho que às vezes a gente também tem que ter esse cuidado de reconhecer que tem que ser paulatino o trabalho, né? Assim, por mais que você possa sugerir ferramentas ao gestor, às vezes ele precisa de tempo para ir crescendo, para ir incrementando a capacidade dele de implementar aquele controle de riscos. Às vezes ele não vai conseguir zerar os riscos, né? Zerar, sim, no sentido de mapear todos os riscos e conseguir detectar com clareza todos os controles e classificá-los de uma única vez, assim, num único momento, mas é um processo que vai acontecendo, né? E esse trabalho de vocês, de primeiro fazer isso de uma maneira mais horizontal para toda a organização, para depois, nesse segundo momento, de repente, pegar processos específicos, que aí sim vocês vão atuar mais detalhadamente, com ainda mais proximidade com o gestor daí de negócios bem específicos, né? Achei muito interessante, achei realmente muito rico. E aí, Amanda, não sei se a gente está fechando aqui, se tem algum recado, mas eu já queria deixar um agradecimento para todos, e especialmente a Catiúcia, do TRE da Bahia,
excelente, pelo trabalho, parabéns, acho, né, em primeiro lugar, e segundo, eu te agradecer pela disponibilidade de apresentar e nos inspirar aqui a adotar ações semelhantes, tanto no CNJ como nos demais órgãos do Poder Judiciário. E parabenizar a equipe da COSI, que é responsável por implementar o Conexão Auditoria, e que já tinha feito um ótimo trabalho anteriormente e hoje, novamente, lidando aí com todos os desafios tecnológicos, inclusive que eu enfrentei aqui. Eu tive o mesmo problema, Catiúcia, não entrou aqui no computador, eu estava tentando entrar no celular também, estava me bloqueando, mas no final deu tudo certo. Que bom que eu tive também a oportunidade de acompanhar a sua apresentação aqui. E passo então, Amanda, a palavra a você para que dê as instruções finais. Muito obrigada a todos. Então, eu gostaria de agradecer de novo a Catiúcia também por ter topado vir aqui fazer essa apresentação. Eu acho que foi muito rico o tema e aprender mais detalhes, né, sobre como foi a experiência de vocês. O objetivo desse evento é justamente isso, a gente vê a realidade das auditorias, né, os desafios enfrentados, como que vocês criam as soluções. E eu acredito que a gente vai querer saber mais depois dessa outra consultoria que vocês vão fazer na área FIM. Acredito que vão ter resultados muito interessantes também, que aí você pode trazer para a gente depois. E se você quiser falar umas últimas palavras, aí depois eu vou dar uns recados finais. Só agradecer mesmo essa oportunidade, agradecer a Amanda, em especial, aí, que conseguiu, né, fazer acontecer essa apresentação diante dessa dificuldade de apresentar os slides. Então, muito obrigada a todos pela atenção, e só dizer que a gente está à disposição, viu? Agradeço muito. E evidenciar que esse evento, esse Conexão Auditoria, tem sido muito interessante. Primeiro eu assisti, né? Eu acho que esse momento, esse realmente é uma conexão com os nossos trabalhos, uma oportunidade muito boa que vocês estão possibilitando. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Obrigada. E agora, só finalizando aqui para o pessoal de casa, a gente mandou, tanto aqui no chat, né, que vocês fazem as perguntas, quanto está aqui no QR Code, a pesquisa de satisfação para vocês dizerem para a gente, né, o que vocês acharam do evento, sugerirem melhorias e sugerirem temas também, coisas que vocês queiram ver nas próximas edições. A gente está aguardando bastante assim esse feedback de vocês para conseguir atender a expectativa de todo mundo, né, dentro do possível. E também a gente tem aqui o convite, né, para todas as unidades de auditoria, para os colegas que queiram participar também como apresentadores do Conexão Auditoria. Se vocês tiverem casos práticos, projetos, boas práticas, ou até conhecimentos teóricos e acadêmicos que vocês queiram compartilhar, podem preencher o nosso formulário de proposta de apresentação, que está disponível aqui nesse QR Code, e falar com a gente, né? Que a gente vai ter muito prazer em trazer aqui outros temas variados para o Conexão Auditoria. E qualquer dúvida ou sugestão também podem enviar e-mail para o cialdejude@cnj.jus.br. Tendo feito esses recados, então, a gente vai encerrar nosso evento. Agradeço novamente a participação de todos.